Então, Lírio, a gente está fazendo um projeto sobre videodança, né? E a ideia é a gente conseguir saber um pouquinho mais das primeiras videodanças produzidas aqui em Recife. Mas, para isso, a gente quer saber um pouquinho mais de como foi tua aproximação, tanto com a área de vídeo quanto com a área de dança, né? Como foi que se deu isso assim na tua vida? Bom, era assim, mais ou menos era final da década de 80, eu estudava jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco e, enfim, eu frequentava, eu sabia mais ou menos de alguns movimentos de dança, eu acredito assim, depois que eu fui ter mais clareza disso, mas Pernambuco sempre teve uma tradição de escolas de dança, né? Mas principalmente dança clássica. Eu me lembro que tinha muita coisa de jazz na época. Nessa época eu era surfista, pegava onda, paquerava as meninas do jazz, não sei o que, para lá. Mas eu acredito que Pernambuco, Recife, teve uma sorte, entre aspas, né? Assim, ela foi uma bênção, melhor dizer, que eu acho que a história da dança em Recife, em Pernambuco, ela tem um marco presente, que eu acho que é a chegada de Zdeněk aqui. A chegada de Zdeněk Hampel, né, um coreógrafo tcheco, que contemporâneo de Milos Forman em Praga, enfim, o grande cineasta Milos Forman, ele estudava na mesma escola em Praga, e com a Primavera de Praga em 68, o Milos Forman vai para os Estados Unidos e o Zdeněk vem para a América Latina, América do Sul, se estabelece no Rio de Janeiro, etc e tal. O Milos Forman vira aquele cineasta maravilhoso do Ré, do Amadeus, e o Zdeněk fica perambulando, bem mais cigano, e ele acaba chegando em Recife. Eu acho que a história da dança em Pernambuco tem esse marco, assim, essa bênção. Acho que o Zdeněk transformou, acho que reinventou, se não inventou, a dança moderna em Pernambuco. E, enfim, era mais ou menos essa época, eu era surfista, ia atrás das meninas, etc e tal, na universidade, eu fazia jornalismo, comecei a me interessar por cinema. Existia um grupo nessa faculdade de jornalismo, que não tinha cinema na época, hoje em dia tem na Universidade Federal, que ensaiava trabalhar com cinema e com vídeo, que era eu, Paulo Caldas, Cláudio Assis, Adelina Pontual, enfim, era uma turma. E aí, enfim, eu ia mais frequentava o Piazzolada, que o Zdeněk fez com as meninas lindas, né? As bailarinas lindas, eu acho que eu ia mais no início, mais por esse interesse, apesar de conhecer um pouco, mas eu ia mais por esse interesse nas bailarinas mais do que na dança. E dentro desses interesses eu acabei me casando com uma, que é a Maria Eduarda, que é a mãe da minha filha, de Júlia, e aí sim que eu, enfim, descobri que a coisa era mais séria do que um mero flerte com as bailarinas e um interesse um pouco para os movimentos. E eu comecei a perceber que a dança, enfim, de todas as artes, assim, Maria Eduarda na verdade, que abriu essas portas desse conhecimento de dança um pouco mais profundo, para assim dizer, eu sempre teve essa sacação de que, para mim, de todas as artes, cinema, teatro, música, eu sempre achei a dança a arte mais complexa para mim, todas, assim. Você vê um espetáculo de dança, caramba, e qualquer movimento pode dizer um turbilhão de coisas, e não é uma coisa muito perceptível, né? Não é uma coisa assim muito que você tem uma compreensão muito rápida e imediata, né? Para mim é muito complexo a dança, assim. E casado com a bailarina é mais complexo ainda, né? E acho que foi mais ou menos isso que foi a introdução, assim, devo a Maria Eduarda, enfim, comecei a frequentar mais espetáculos de dança, com outro olhar, até porque eu estava casado, né? Já não podia estar mais paquerando as meninas, etc. Tal. As bailarinas me forçavam a prestar mais atenção no espetáculo em si, na coreografia em si, do que no quem estava fazendo, representando aquilo ali. E foi uma descoberta muito bacana, eu comecei a conhecer mesmo, assim, não só as companhias que vinham do Rio de São Paulo, enfim, as mais antigas, que era o Estágio, o Cisne Negro, e depois Débora Coker, e o Corpo, enfim, depois eu acabei indo morar com Maria Eduarda em Londres, foi exatamente quando Júlia foi concebida, e Maria foi estudar no Laban Center, e eu comecei a frequentar mais espetáculos de danças de companhias belgas e Wim van der Keyves, holandeses, etc. Tal, no Barbican, e aí eu comecei a ter um pouquinho, né? Tentar um pouquinho de ter de resgatar essa deficiência que eu tinha de compreensão um pouco mais profunda dessa arte tão complexa que é a dança. E foi mais ou menos assim que se deu o início das coisas. Mas aí, paralelamente a isso, tu desenvolvia um trabalho de vídeo?
A gente estava na faculdade, eu tive também essa bênção, essa sorte também de cair numa turma de jornalismo que se interessava muito por cinema. Especialmente porque Paulo Caldas era um cara que já fazia cinema quando entrou na universidade, todo mundo estudava jornalismo, e na minha cabeça eu nunca imaginei trabalhar com cinema. Eu ia muito para cinema desde criança, mas como eu disse, eu era surfista, eu gostava de ir para a praia, e por diletantismo eu estudava jornalismo, não tinha essa compreensão toda. Mas o cinema era uma coisa que eu sempre tive, a cinefilia eu sempre tive na minha vida toda. Eu assistia 3 filmes, se eu puder, 4 filmes, ia para o cinema 4 vezes por semana, quando era possível. Mas nunca tinha passado para a minha cabeça de trabalhar com cinema. E Paulo Caldas já estava entrou na universidade, já tinha feito uns Super 8, etc e tal, e a gente começou a conversar, e enfim, comecei a escrever meu primeiro roteiro, meu primeiro argumento, mostrei ao grupo da faculdade mesmo, e por conta disso, aquele grupo, o Cláudio Assis, chegou logo depois também, estudava economia, mas começou a pagar umas cadeiras de comunicação com a gente, e começou a se criar um grupo, e dali saiu um bocado de gente que faz cinema até hoje, mas quer dizer, a origem de tudo, o cerne de tudo começou ali na Universidade Federal de Pernambuco, que a gente tinha aula de cinema, que a gente fazia mímica, né, mas se discutia cinema nos bares, nos lugares, e saiu um grupo que até hoje trabalha com cinema. Então o interesse, na verdade, começou com essa cinefilia, de ir para a sala de cinema, de ter um alumbramento com a coisa do cinema, e depois acabou, acho que vendo o Paulo fazer, e a gente se juntando, escrevendo um roteiro junto, vendo a possibilidade de fazer, deu no que deu até agora de fazer, né? E tu chegou a trabalhar como jornalista? Eu não exerci, eu me formei em jornalismo, como a maioria do grupo. A maioria não é jornalista até hoje, não se formou, mas não exerceu. Eu morei em Londres, a única vez que eu acho que exerci foi eu escrevia, assim, muito raramente, eu escrevia para um jornal da comunidade brasileira, o Brasil Update. Eu fiz umas 2 ou 3 matérias, mas foi a única vez que eu nunca tive a cultura de redação, de ir para jornal, etc e tal. Até porque no último período já da universidade, eu já estava começando a ser assistente de Paulo, já comecei a trabalhar em alguns curtas aqui em Pernambuco no final da década de 80, quer dizer, meados da década de 80, né, 86, por aí, e com Cláudio Assis a gente abriu uma produtora de vídeo no Cabo Santo Agostinho, ligado à prefeitura, chamada TV a Cabo. E aí eu já comecei junto com o Cláudio Assis, com a Solange Rocha e com o Samuel Holanda. E aí eu comecei já a trabalhar com vídeo, com cinema enfim, não fui atropelado. O cinema atropelou o jornalismo e virou só uma coisa mais de formação do que de prática exercida no dia a dia. Certo. E aí, falando um pouquinho dos vídeos que tu produziu junto com a Casa do Corpo, né? Tu acha hoje, olhando de hoje em direção a esses vídeos, tu acha que eles são videodanças? Tem algum palpite sobre o que é que eles são em relação a uma definição, talvez? Bom, não, primeiramente é o seguinte, isso foi há 2 décadas atrás, né? Exatamente, estamos comemorando 20 anos das coreografias, do espetáculo de Maria, do Caso do Corpo, junto com as meninas, enfim. E Maria teve essa ideia, junto com o grupo todo, de registrar isso, né? Até então, acho que o que acontecia de videodança aqui em Recife era mais registro mesmo, né? Que as pessoas iam lá, enfim, tentava tendo boom das câmeras de vídeo, e neguinho ia lá, a mãe, o irmão, etc. Tal, registrava, e mais ou menos aquilo ali talvez tenha sido o iniciozinho do que seria o videodança. Não tinha muita interferência, era mais um registro, como foi no início da história do cinema também. E eu acho que não tinha também muito essa facilidade hoje de informação que tem hoje, né? Certamente não tinha, de você ter acesso aos vídeos lá dos holandeses, dos belgas, não existia esse intercâmbio, como hoje em dia a informação tem essa facilidade. Então, na verdade, foi tudo uma intuição. Maria escolheu 2 coreografias, que foi o do Oélio e o Elástico, e a gente se juntou, a gente fez um pool, né? Ela entrou mais com a criação, né? Com as coreografias, com as bailarinas, etc. Tal, foi tudo se juntando. Eu me juntei com o Paulo Caldas, até então eu trabalhava como assistente de Paulo em algumas coisas. Isso é em 1992, eu me juntei com ele e junto com a produtora que eu tinha, que era a Trama, que era com Marcelo Pinheiro e com Aramis Trindade, que eram meus sócios. Paulo Caldas veio dirigir comigo
E, assim, enfim, várias produtoras apoiaram, porque não tinha muita grana. Era a TV Viva entrou com equipamento. Acho que foi um negócio, um pulo de produtoras nunca visto em Pernambuco até então. A TV Viva entrou com equipamento, a Senta entrou com a edição, a TV Jornal entrou com os estúdios, que foi todo feito em estúdios, né? A TV Tribuna também entrou com uma segunda parte da edição. Acho que a Senta entrou com do Elástico e a TV Tribuna entrou com a parte da finalização do duelo. E Aramis e Marcelo conseguiram apoios, na época tinha um sushi bar, que aí entrou com a comida, enfim. A gente não tinha grana nenhuma a Imago, que era de fotografia, entrou com um estilo todo, inclusive existem fotos belíssimas do pessoal que acompanhou o trabalho da gente. E todo mundo trabalhando no 0800 e na verdade é um trabalho surpreendente, porque 20 anos depois eu assistindo, vejo as imagens assim, é bem atual. É bem atual, era uma coisa que foi há 20 anos atrás, mas tinha uma linguagem bem contemporânea mesmo, como as coreografias de Maria, Eduarda e o trabalho do Caju Corpo já pronunciavam. Acho que era uma coisa muito de vanguarda para o que estava acontecendo aqui e muito influenciado, volto a tudo, pelo trabalho de Sdenig, que foi o grande guru dessa geração todinha de pessoas do Caju Corpo, né? Acho que onde tudo nasceu foi ali. E enfim, Maria também tem estudado na Juilliard, etc. Isso é outra história. Mas enfim, eu acho que ali foi o primeiro ensaio mesmo, os primeiros passos que a gente deu. Eu vejo muito isso, assim, porque antigamente existia essa coisa mesmo de mero registro de espetáculos, né, familiares, domésticos de família. Então acho que foi a primeira vez que duas pessoas se juntaram, criou um pool de produtoras junto com um grupo, com um bocado de gente, e ter uma visão cinematográfica em cima de uma interferência e não meramente registrar como uma coisa documental. Então, o espetáculo, enfim, que era a coreografia do Elástico era claramente isso, que eram 6 bailarinos, três duplas ligadas com grandes elásticos, etc. e tal. E dançavam no palco. E quando a gente foi fazer nos estúdios, reproduzir aquilo ali, a gente achou que era uma coisa aquática. Então chovia, existia uma piscina de um palme mesmo, começaram a dançar na água, em cima de uma lona preta. Aliás, era um negócio absurdo, porque a gente não teve aquela ideia de que elas iam cair pra caramba, né? E levaram vários estouros, etc e tal, mas na linguagem cinematográfica era permitido, porque existia uma influência. A gente não simplesmente registrou o que estava no palco, a gente colocou o elemento da água, o elemento mais do desafio, da coisa, o figurino mudou e depois foi assumido Existia essa proposta de ser uma coisa aquática e a gente tornou isso no estúdio, que eu acho que num plano de um palco seria completamente complicado, porque elas iam de repente se esborrachar na época, cair pra caramba e não ia dar certo, mas enfim, cair, cortava, a gente fazia de um outro jeito e foi possível. Enfim, teve uma interferência, teve um olhar cinematográfico e eu acho que é por isso que se caracteriza essa coisa da videodança mesmo, né? De uma interferência, acho que só caracteriza isso quando você tem uma interferência, um olhar que não seja meramente de registro do que está acontecendo no palco, trazer elementos novos, trazer uma câmera, trazer um olhar diferente. Quer dizer, você quando vai para um teatro, assistir um espetáculo de dança, você está num plano geral, você vê aquilo tudo, você vê as coxias, você vê tudo. Então, a partir do momento que você tem uma câmera de cinema, uma câmera de vídeo, um audiovisual, você cria uma janela, você fecha, você traz o close, você traz o rosto dos bailarinos para primeiro plano, você traz a profundidade, a textura, você apaga determinadas coisas, você acende determinadas coisas, você isola um espaço. Então isso é uma intervenção de uma linguagem audiovisual que eu e Paulo tentamos colocar, e eu acho que colocou, e enfim, eu tenho muito orgulho 20 anos depois de ter feito aquele trabalho e né, uma coisa que eu acho que não ficou datado. Acho que assistindo até hoje vocês podem ter certeza que é uma coisa que dialoga com o que está acontecendo hoje. Mas eu acho que é muito mais mérito da coreografia de Maria e do trabalho das bailarinas, enfim, do espetáculo do que com isso. E uma coisa muito bacana também que eu acho que é bom registrar é porque até então eu e Paulo Caldas a gente tinha uma relação enfim, Paulo foi o primeiro diretor que eu fui assistente, parará. Eu tinha acabado de escrever um roteiro junto com o Paulo, tinha acabado de dirigir um curta-metragem chamado O Crime da Imagem, meu primeiro curta-metragem, que eu produzi
com os meninos da Trama, com Marcelo Pinheiro e com Aramis, o primeiro curta-metragem que eu fiz, Crime da Imagem. E foi agora o Elástico do Duelo marca a primeira parceria de direção que eu tive com o Paulo Caldas. Até então eu fui assistente dele, ele foi co-roteirista comigo no Crime da Imagem, mas a primeira vez que a gente dirigiu de fato juntos foi no Elástico do Duelo, em 92. Em 95 a gente faz o Baile Perfumado. Eu acho que, enfim, aquilo ali serve um pouco de um ensaio de como é que a gente, né, um ensaiozinho ali pra gente também, o que combinou com 3 anos depois os dois terem dirigido o Baile Perfumado. Então já existia uma certa intimidade nessa coisa e o Elástico do Duelo conseguiu proporcionar pra gente esse primeiro ensaio, né? Massa. E nesse momento de criação, assim, até acho que criação videográfica, se a gente pode falar, vocês tiveram algum tipo de referência que foi significativa? Tinha alguns outros vídeos que vocês viram? Não? Como era? As ideias surgiam na hora? Não, na verdade não tinha essa, eu acho que não tinha, como eu te falei assim, naquela época não existia acesso. Não existia esse intercâmbio de imagens, assim, não tinha acesso aos grandes vídeos. Eu me lembro de um vídeo, acho que era do Viver da Câmara, que me impressionava muito, que foi um dos poucos que eu assisti, que eram uns tijolos, assim, o cara dançava, jogava um tijolo para cima, o outro pegava, começava a dançar e jogava um tijolo, não sei o que, eu fiquei impressionado com aquilo, assim, mas rapaz, se eu fizer aquilo ali, eu vou meter o tijolo, vai cair na cabeça de todo mundo. Mas, enfim, mas são mais ou menos flashes. Eu conhecia muito o espetáculo, né, porque Maria tinha um espaço do Cais do Corpo lá no bairro do Recife, que, enfim, ela voltou de Nova York, inaugurou aqueles, acho que foi um dos primeiros espaços culturais que tinha no bairro do Recife, e lá também mostra um pouco da ousadia dela e enfim, desbravamento dela até nesse tipo de coisa. Mas eu tinha conhecimento, eu vi o espetáculo nascer desde o início, Paulo também frequentava, todo dia a gente assistiu o espetáculo, várias vezes eu conhecia mais ou menos a coreografia, aquela coisa tão complexa, né? Mas quando você tem a proximidade do jeito que a gente tinha, e a coisa da decupagem, das coisas, teve a direção de arte de Carlinha Sarmento e com Juliana Carapeba também que participou, e teve toda essa coisa teve um pouco dessa intuição também, de conhecer um pouco da coreografia, mas muito do que foi criado nasceu ali. A gente tinha muito tempo, né? Aí passou, se não me engano, 9 dias no estúdio, foi mais de uma semana, foi quase 10 dias no estúdio, trancado, fazendo as 2 coreografias, passava quase que o dia todo no estúdio, tanto que o Sushi Bar, ele dava almoço e jantar, eu me lembro disso, então acho que muito foi se resolvendo por ali no dia a dia. Assim, não teve uma referência muito grande, assim, teve uma referência muito mais estética da coisa da cor, porque o Elástico é todo preto e branco e o Duelo tem uma interferência do colorido e do preto e branco, uma coisa mais assim de expressionismo alemão, uma coisa meio russa, né? Tem uma frase do Orson Welles que dizia que é engraçado, que todas as artes Orson Welles que falava isso, que todas as o cinema em todos os lugares do mundo ele veio do teatro. E só no cinema russo é que o cinema veio da dança. E é muito engraçado isso, porque o cinema russo realmente ele é muito coreografado, né? Mas está em toda a história do cinema russo, ele faz sentido, para mim faz um sentido enorme. E eu acho que talvez tenha essa influência um pouco do Orson Welles, nessa coisa assim, da coisa do Eisenstein, de Ivan Terrível, que era tudo muito coreografado, a marcação dos atores, não era uma coisa tão teatral, né? Eu acho que vinha um pouco da coisa do kabuki, do japonês, mas tinha uma coisa muito da dança, daquela coisa muito presente da dança russa, né? E talvez tenha isso, mas era uma coisa muito mais instintiva de um bando de louco lá, um bando de doido naquele estúdio da TV Jornal, se inspirando e de todas as maneiras possíveis. De linguagens e da vida, né? De bares, etc. E tal, de esquinas. E como você observa o contexto em que essas videodanças foram produzidas, né? O contexto da dança de Recife, como é que era? Tu começou a falar um pouquinho da história de que até o próprio Cais do Corpo se mostrava como vanguarda, né? Mas como era essa questão e como foi a receptividade também das pessoas quando vocês botaram? Não, o que eu me recordo é que teve uma repercussão muito boa com a comunidade. Assim, eu acho que
normalmente nunca, assim, era muito difícil, né, ter uma associação que representasse tudo isso. Eu me lembro, não era uma coisa que eu era muito completamente envolvida, né. Minha praia era outra, mas assim, por conta da coisa de eu estar casado com Maria, eu acompanhava um pouco, então, mas eu acho que eram um pouco ilhas aqui em Recife, né, eu acho que tinha Mônica Japiaçu, acho que tinha um estúdio de dança, aí tinha o caso do corpo, assim, mas não sei se existia. Eu acho que Isdene que fez um pouco essa interligação entre as coisas, assim, essa coisa. Mas eu acho que sempre teve essa coisa que acho que isso eram coisas isoladas que aconteciam. Isso é uma percepção que eu tenho, assim, obviamente que eu não vivia, eu vivia mais como um observador, como um mero espectador do que isso, não vivia isso intensamente. Tinha um grupo da Arte Viva, em Boa Viagem, eu me lembro de coisas isoladas, iniciativas isoladas de grupos que naquela época, e enfim, acho que Maria Eduarda voltou dos Estados Unidos, da Juilliard, assim, cheia de ideias na cabeça, né? Acho que quando o Sorro, em Nova York, ela disse, não, no bairro do Recife, e era uma coisa que estava incipiente mesmo, a descoberta do bairro, transformar aquilo numa coisa cultural, etc e tal. E aí Maria, querem fazer, você é louca, ninguém vai ali, um bairro que ninguém vai mais, todo mundo diz, não sei o que, Maria disse, não, acreditando na ideia, são lugares que tem pé direito alto, que tem amplos salões, não sei o que, parará, e é um lugar belíssimo, e é perto, na verdade, é um lugar que naquela época não tinha é um lugar muito perigoso, é um lugar de prostituição, etc, tal, parará, e eu acho que o tempo provou que ela estava certa. E eu acho que teve isso, eu acho que teve essa chacoalhada, a iniciativa de Maria ter feito o espaço ali, eu acho que a coisa do grupo, de trazer as ideias que ela também desenvolveu lá em Nova York. E eu acho que os dois vídeos, eu acho que teve esse impacto visual, né, da gente projetar. Eu acho que a gente lançou, se eu não me engano, foi no Barreto Júnior, no teatro, assim, com uma projeção grande, uma projeção meio de cinema, etc. Tal. Eu acho que teve esse... Eu tenho acho que, enfim... Tem a impressão que foi no Teatro do Parque. Foi no Parque? Acho que Maria deve ter falado que foi no Teatro do Parque. Eu tenho essa impressão. Mas... eu posso, enfim, ou foi no Teatro do Parque, ou foi no Barreto Júnior. Eu tenho a impressão que foi no Barreto Júnior. Porém, eu tenho memória, tive melhor. Pode ter sido no Teatro do Parque. Enfim, foi lançado no grande teatro aqui em Recife, com uma coisa, um toque, né, de cinema, tela grande, etc. Eu acho que teve esse impacto visual. E todo mundo que assistiu, todo mundo que a gente mandava, não sei o que, as pessoas ficavam surpreendidas, como em Recife, né, aquela coisa que tem aquele preconceito da cidade provinciana, etc. Tinha acontecido um vídeo tão elaborado, porque foi super bem elaborado, com várias câmeras, super bem editado, era uma coisa, uma superprodução, entre aspas, uma superprodução. E com a coreografia completamente ousada do grupo todo, dos bailarinos, etc. e tal, uma coisa muito surpreendente. Eu me lembro que, assim, infelizmente, nesse ano logo a gente foi morar em Londres, né? Foi em 92, no primeiro semestre, no segundo semestre a gente saiu do Brasil, eu e Maria, e eu acho que esse vídeo não circulou muito, assim, eu acho que foi exibido na Inglaterra, as pessoas assistiram lá, etc. Tal, mas não existia esse intercâmbio que tem hoje, né? Você coloca hoje mas até deve estar tem no YouTube. Você coloca no YouTube hoje, coloca que as pessoas circulam, né, compartilham, etc. Tal. Mas naquela época era mais difícil. Eu acho que não teve esse trabalho tão grande assim de chegar. Eu acho que chegou primeiro em Londres do que. Então, aí eu acho que é uma pena que na época, pelo menos que foi feito, não teve essa repercussão toda de difusão nisso aí. Eu acho que, enfim, a gente levou para Londres, Maria exibiu lá no Laban. Tal. Acho que no Rio e São Paulo chegou pouco, enfim, não foi para alguns festivais, a gente passou quase um ano fora e aí voltou, não estava tão quentinho ainda mais. Mas enfim, hoje em dia é mais fácil de acessar, enfim. E é até bom, porque fica aquela coisa meio perdida ali no tempo, muito bacana. Então, vamos tentar falar agora um pouquinho separadamente de cada uma, apesar de que acho que tiveram alguns processos que foram bem parecidos, né? Mas assim, qual era a ideia central de fazer a videodança? Por que fazer uma videodança? Qual era a ideia, acho que de Maria, ou discutiu contigo? De que foi que partiu essa motivação? A motivação partiu de Maria, a ideia foi de Maria, enfim, e o que foi vindo acontecendo depois foi uma coisa natural, intuitiva mesmo da história. Enfim, como acredito que toda videodança, enfim, nasceu ali do pensamento da coreógrafa, junto com os bailarinos, etc. e tal, e você ficar estudando aquela coisa do movimento e tentar não só
reproduzir fielmente as histórias, assim, que eu falo, não só virar a câmera como um mero espectador, mas tentar, de alguma maneira, trazer o espectador para dentro da coreografia. Acho que esse era o grande desafio, né? E não ficar só, botar 3 câmeras e corta de uma para outra, para outra, para outra, para outra. Enfim, é uma coisa completamente decupada. Acho que a grande diferença que tem nos 2 vídeos é exatamente, era uma coisa extremamente decupada, era uma coisa que em determinado movimento a câmera ia para cá, ia para cá, ia para cá. Então, dificilmente a gente passava, eu me lembro que dificilmente a gente passava a coreografia inteira filmando. Era uma parte da coreografia, corta, trocava a luz todinho, botava uma luz em tal lugar, não sei o que, botava e decupava de outra maneira completamente diferente e a partir dali. Eu acho que dos 9 dias que a gente ficou lá dentro, acho que foi mais ou menos isso, eram 4 dias. 4 dias para filmar uma coreografia, uma folga e 4 dias para filmar outra coreografia, porque era take a take. Não era assim, bota a câmera em todos os lugares, bota uma luz só e solta e depois edita. A gente faria isso em uma tarde, né? Em várias passagens. Não foi, era uma coisa pensada mesmo, era uma coisa com linguagem cinematográfica, decupada, daí a trabalheira que deu, e para montar depois tinha muita fita, né? Não era coisa digital como era hoje, que era cartão, etc. Era fita mesmo, você tirava fita, enfim, tira uma fita, coloca, e vai editar, tira uma, bota no master. Era uma época em que a coisa era um pouco mais analógica do que digital hoje. Mas era muito bacana isso, deu uma trabalheira danada, mas pelo menos tinha essa intenção de fazer um olhar mesmo, um olhar plano a plano, frame a frame, movimento a movimento. Eu acho que tinha essa... E a gente tentou, achei que conseguiu, acho que conseguiu. O trabalho, mas conseguiu. E como foi pensada a transposição da coreografia de palco para o vídeo? Como foram pensadas as mudanças, o que era necessário acrescentar ou tirar? Porque quando você faz a transposição do palco para o audiovisual, eu acho que tem isso, né? Partindo do pressuposto de que o olhar da câmera, quando você está no palco, é um olhar do espectador, um olhar de plano geral, uma coisa que você está vendo tudo, você está vendo todos os bailarinos naquela mesma época, naquele mesmo plano, naquele mesmo espaço, enfim, quando o cenário está lá. E a partir do momento que a gente fez essa transposição, essa adaptação para um estúdio e para vários olhares, de vários pontos diferentes, de vários planos diferentes, de vários espaços diferentes, enquadramentos diferentes, e não um plano geral só, eu acho que a partir daí, você parte com o olhar, a partir do momento que você transforma o cenário, adapta o cenário àquela realidade da câmera, do olhar, eu acho que, enfim, você filma de todos os ângulos, todas as coisas possíveis. Normalmente você olha, vai para o espetáculo, você tem que estar num plano geral, frontal e aberto, né? E aí, a partir do momento que você bota uma câmera do lado, você pega um ângulo inusitado, você pega um ângulo que jamais um espectador dentro do teatro vai ter. Eu acho que isso já se passa as coisas. Obviamente respeitando, né? A câmera tem uma certa coreografia de enquadramento, mas o movimento, a essência, respeitando sempre a essência do movimento da criação da coreografia. Enfim, eu acho que é tentar, de alguma certa maneira, ou ter uma pretensão, de alguma maneira, de trazer o espectador para dançar um pouco mais perto da coreografia e ter um olhar diferenciado do que uma pessoa que está só meramente sentada num teatro assistindo um espetáculo completamente complexo. Talvez, dentro dessa complexidade que eu estava falando, que eu acho que a dança é uma arte extremamente complexa, de qualquer movimento pode dizer inúmeras palavras, qualquer movimento pode arrebatar, por trás de qualquer movimento de dança, de coreografia, de movimento, pode ter inúmeras intenções, inúmeras emoções, etc. e tal. Talvez você aproximando com a coisa da câmera, com o cinema, com o vídeo, você chegando perto, você em vários ângulos inusitados, talvez você tente um pouco decifrar esse enigma. Talvez seja essa a grande pretensão de fazer esse enigma de que é esse processo de criação extremamente complexo que é a dança. Então, de repente, olhar de uma maneira diferente, interferir de uma maneira diferente o olhar, talvez venha a dar uma clareza, se é que é possível, de uma coreografia extremamente complexa
que era essas duas coreografias. Talvez tenha sido isso a pretensão, não sei se ele atingiu, mas talvez tenha sido esse um pouco o objetivo, que tanto eu quanto o Paulo Caldas a gente tentou fazer. E como foi que vocês pensaram a concepção de câmera, né? Como era que se pensava onde, qual era a angulação, como ia se filmar, se tinha close, se não tinha, como foi que vocês chegaram nesse acordo? Como as duas coreografias foram feitas num estúdio, tinha um certo controle, né? Não dependia de chuva, a não ser a chuva da coreografia, etc. Tal, que era controlada. Mas como era, enfim, a gente tinha todo o controle sobre a coisa, sobre o tempo, sobre a luz, né? Não tinha essa coisa, vamos filmar de dia e quando chegar de noite acabou. Enfim, a gente estava dentro do estúdio, a gente tinha o controle da luz, do tempo, das coisas, isso aqui. Então a gente também tinha muito tempo para enfim, tinha a coreografia que já partia do pressuposto que existia um movimento, que na verdade a gente ia acompanhar, a gente não, de maneira alguma a gente, se vamos, agora não, esse movimento não vai funcionar com a câmera. A gente tinha que se adaptar a uma coisa que já estava criada, que era a coreografia do grupo, do grupo todo, enfim. E a gente tinha que, de alguma maneira, se adaptar àquilo ali, propor alguma coisa, mas que não interferisse. Porque a gente, por mais que a gente quisesse propor um olhar diferente, existia uma essência de um movimento que tem que ser respeitado. A um certo ponto, mas tem que ser respeitado. Então a gente ia muito se adequando, a gente tinha um tempo de estudar as posições de câmera, etc. Obviamente que, mesmo trabalhando em estúdio, tanto eu quanto o Paulo, a gente não tinha essa vamos desenhar. Eu acho isso muito chato às vezes, na verdade, porque parece que você já está fazendo filme ali, então para que não precisa nem ir, né? Eu acho que existia, apesar de tudo, a gente criava muito na hora, a gente tinha esse tempo, a gente viu o movimento, surgiam várias, acho que a grande maioria das ideias aconteceram ali, junto com o fotógrafo, foi Nilton Pereira, da TV Viva, enfim, muitas das ideias aconteceram ali e a gente tinha tempo para isso. E eu acho que também na hora da montagem também, não só da coisa das angulações, na hora da montagem também, muitas ideias aconteceram na montagem, né, editando as imagens e editando os coisas. Porque é uma coisa, me lembro tanto um quanto o outro, não sei, enfim. A gente tinha umas inspirações muito grandes que vinham assim, apareciam na sala de edição, mas a partir do momento que você, por exemplo, coloca um slow na imagem, você está subvertendo o movimento, né? Porque por mais que o movimento que já sugeria no elástico, eu lembro que existia um movimento que o grupo fazia e que já sugeria uma certa lentidão em alguns movimentos, na música na música do Verti lá no Trovatore. Mas, enfim, quando a gente chegou na montagem, na edição, você tem a possibilidade de subverter mais ainda. Então, me lembro que existia super slow, de pés na água, de olhadas, de pegadas, de alguma coisa, que a gente conseguia fazer isso numa finalização que não necessariamente estava no que a gente estava vendo ali e o que normalmente você assistiria no palco. Então, acho que a coisa de você adaptar tem essa possibilidade de você subverter o movimento, subverter o olhar, subverter. Isso eu acho que é bacana. Isso é que torna a coisa da videoarte. Você não só ficar subjugado, respeitar a essência do movimento, mas não ficar subjugado àquele tempo, aquele espaço e aquele que está acontecendo. Então, quando você usa uma câmera, você tem a possibilidade de enquadrá-la de uma maneira diferente, de colocar um ângulo inusitado, de ter uma coisa, de propor uma coisa ao olhar do espectador, seja de todas as maneiras. E quando você está editando, você tem essa possibilidade de subverter o movimento, tornar ele mais rápido, tornar ele mais lento, tornar ele super lento, como é no caso de algumas a distorção do som, mexer com o som, mexer com a imagem, mexer com o movimento, com o ritmo. Eu acho que isso é bacana, porque aí você propõe um diálogo de duas artes, assim, o audiovisual, o cinema com a dança, e não tornar uma coisa mero registro. Então, acho que isso vinha... Agora, isso era uma coisa que, de alguma maneira, era discutida antes, junto com a equipe toda, junto com eu, com o Paulo, e, na verdade, na hora, por conta que foi muito discutido, a gente improvisava muito e criava muito na hora, tanto na hora que a gente estava filmando, quanto na hora que a gente estava editando. Vocês utilizavam quantas câmeras, tu lembra? 14. Eu não me lembro, mas enfim, não eram muitas câmeras não, assim, não era uma coisa
Se eu não me engano, não sei, não eram duas câmeras, eu acho. Às vezes, se brincava, a gente fazia uma coreografia com uma câmera só. Eu acredito que era isso, não tinha... A gente não é feito hoje, que a gente fazia aquela coisa ao vivo, fazia tac, 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 uma coisa assim meio clipada, não existia isso. A gente via muito, tanto eu quanto o Paulo tinha uma influência muito grande de cinema, então acho que, se eu não me engano, a gente filmava com uma câmera só mesmo. A gente pegava uma câmera e dizia aqui, vamos fazer esse plano aqui, pá, 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 pá. E aí, era uma certa parte da coreografia. Depois a gente pegava a câmera, mudava, como se fazia cinema mesmo, filmava com uma câmera só. E era uma beta da TV Viva, se não me engano, uma beta can, na época existia isso. Uma câmera, e aí fazia o contraplano daquilo ali, colocava. Por isso que dava tanto tempo, era uma coisa elaborada mesmo, era plano a plano. E aí, para ter essa possibilidade de saber disso. Tinha continuista, quer dizer, se você usasse várias câmeras, você precisava tinha racol para fazer as coisas. Tinha continuista que dizia, não, ali não está, não sei o que. A gente filmava como se fosse cinema mesmo. Era uma câmera e trocava de posição, demorava, mudava a luz e fazia tudo para aquela câmera. E depois tinha que ter essa sabedoria de poder montar. Porque quando você filma com 3, 4 câmeras é fácil, né? O racol está todo ali. Mas câmera a câmera, aí que estava o desafio. Então, esses dois vídeos de danças, essas duas coreografias que a gente passou, eles tinham esse olhar cinematográfico. Acho que está aí um pouco essa diferença. Se fosse hoje, talvez ninguém, até pela facilidade que se tem hoje de ter câmeras, talvez ninguém vai ser mais rápido, mais prático, menos trabalhoso. Bota 3, 4 câmeras e solta a coreografia toda e depois monta, e monta facilmente. Mas naquela época não, tinha que ter toda uma continuidade, Naquela época, naquele jeito que a gente quis fazer, era um olhar completamente cinematográfico. Acho que se não existiu uma influência para esse vídeo dança, é o cinema. E como foi a concepção da edição? Assim, vocês editaram junto, não foi vocês que editaram, ou foi? Foi, a gente editou junto na Center e depois a gente acabou na TV Tribuna junto, mas eu e Paulo, a gente estava o tempo todo lá fazendo a edição enfim, eu me lembro que Natália nem participou, o Fábio participou também, o Flávio Augusto foi mudando um pouco, mas eu e o Paulo a gente editou, a gente praticamente a gente fez a edição junto com todos eles enfim, tiveram várias influências, ideias cinematográficas, sei lá, às vezes chegava um pouquinho animado, tinha bebido um pouquinho, tinha fumado aí chegava e fazia tudo mais lento, ficava tudo tão bonito. Tudo é influência, né? Tudo provoca, né? Tem umas coisas ali bem alucinógenas mesmo, que eram da cabeça da gente, eu estava daquele jeito naquela hora. Mas eu acho que tem isso. Mas a gente participou de tudo, era uma edição bem trabalhosa mesmo. E tanto eu quanto o Paulo, a gente gosta muito de editar e tem uma influência muito grande de montagem. E a gente participou de toda a edição mesmo da coisa. E assim, Maria Eduarda fala que a coreografia, ela traz um pouco de um senso cômico e ao mesmo tempo esse negócio de disputa entre mulheres, principalmente em elástico, e em duelo é também uma questão de disputa mais entre um homem e uma mulher, né, e de como eles se juntam e como eles se separam. Quando vocês pensavam na filmagem e na edição, se pensavam em manter esse sentido ou era uma coisa que a própria coreografia já trazia, então a câmera não se preocupava muito com isso, ou a própria edição? Então, eu acho que já existia uma essência do qual a gente tem que se adaptar àquilo ali, já existia uma coreografia, um sentimento, parará, parará, parará. Mas, obviamente, que dentro dessa coisa da coreografia do elástico, por exemplo, que existia uma coisa mais limpa, a coisa da música, etc e tal, acho que os movimentos eram um pouco mais suaves, até porque eles dançavam na água também, não tinha essa... E só enlouquecia quando o Trovatore mandava aumentava o tom da cantoria, da voz, a gente respeitava. Acho que tinha uma decupagem um pouco mais limpa, clássica, e era uma coisa mais de detalhe, de olhar, uma coisa muito mais lenta. E isso se passava um pouco na coisa dos enquadramentos, dos detalhes no rosto das meninas, enfim, da intenção do olhar, de Márcia, de Maria, Ana Rosa, de Adriana, enfim, Valerinha. E já no duelo, e a edição passava um pouco isso, essa coisa mais limpa, mais clássica, mais detalhe, mais enquadramento, mais fechado. Eu acho que eu vejo muito mais uns planos mais fechados no duelo.
E no elástico, no elástico, eu vi essa coisa muito mais de detalhe, enfim, de planos fechados, mas no elástico. E que pra mim isso traz um pouquinho daquela história que Maria Eduarda fala de coreografia, assim, de tensão, de aproximação ou de, como é que eu posso dizer, de repulsa, talvez. Que era coisa do elástico, né? Eu acho que essa coisa do enquadramento, ela respeitava mais isso, a coisa de um olhar cortava um para outro, era ter mais coisa do plano e contraplano, mas de uma maneira mais lenta, mais suave, mais lírica, mais operística. Acho que tem essa coisa mais, a câmera era mais operística e acho que a edição passava um pouco para isso. E já no duelo, a coisa de Maria com Robson, acho que tem essa coisa, uma disputa mais presente, era mais... era mais impacto de movimento, mais atleta, não era mais atleta, mas era mais físico o negócio, né? Coisa que Maria se atirava, e Robson pegava e jogava, e parará. E eu acho que tem uma montagem mais dinâmica, mais rápida, mais veloz nesse sentido. Eu acho que, enfim, acho que a coisa da linguagem cinematográfica acompanhava tanto isso, eu acho que respeitava nesse sentido, mas isso já vinha imbuído na coreografia dos dois. E a gente tentava se adequar a isso através da linguagem, mas tinha essa diferença um pouco. Acho que existia uma coisa mais operística no elástico, isso já trazia. A disputa era um pouco mais suave, uma disputa mais de tensão, acho representada por conta dos elásticos, a coisa da tensão de ir, de voltar, de estar preso, de voltar. E uma coisa mais livre e ao mesmo tempo mais física, de contato mesmo, que era a coisa do duelo. E a gente tentava, eu acho que a gente tentou e conseguiu fazer isso, tanto na filmagem quanto na edição dos dois. Às vezes eu fico pensando, assim, quando eu assisto, às vezes eu fico pensando, a escolha de fusão, por exemplo, no elástico, traz essa questão da suavidade, né, de uma coisa que é mais elástica mesmo e tal, e duelo não, duelo o duelo é mais a coisa do corte seco, a coisa do físico, do pá. E a coisa enfim, era uma coisa mais limpa, mais clássica, de você projetar no elástico, de você projetar mais a coisa da fusão, muita superposição tinha também, então acho que se remetia um pouco a essa coisa da coisa mais operística, mais de sonho mesmo, né? Eu acho que tem mais onírica um pouco nisso aqui, é uma coisa mais estranha nesse sentido. Eu me lembro, a coisa do duelo também tinha uma coisa assim, o corte era tão preciso, né, na questão do duelo, era tão físico o corte, menos operístico, menos onírico do que o elástico. No duelo tinha essa coisa, a coisa da influência da cor, ele começa preto e branco, aí depois de repente, vira colorido, e era tudo muito, era corte seco mesmo, era corte seco, o outro permitia essa coisa da fusão, da superposição, da coisa além daquele plano, né, acho que então a gente tentou fazer isso, acompanhando muito a coisa do ritmo, do movimento e da música, né. E de onde vem essa história de elástico ser preto e branco, por exemplo? Como foi que surgiu essa ideia? Eu acho que tinha essa coisa, acho que como tinha essa influência muito grande do cinema, enfim, o cinema começou preto e branco, eu acho que talvez tenha vindo um pouco daquilo ali. E eu acho que acabou de que todo o cenário também, a arte que as meninas fizeram, todos, né, veio todo um pouco, era todo inspirado em preto e branco, né, os maiôs, as toucas, coisas do elástico. O que não tinha tom de preto e branco era uma coisa mais de cinza, de chumbo, não fugia, não tinha cor nenhuma. Eu acho que talvez se a gente filmasse sem necessariamente exagerar no preto e branco, no branco e preto, no claro e no escuro, fatalmente seria preto e branco. Mesmo filmando colorido, ele seria preto e branco. Ele foi concebido para ser preto e branco. Mesmo filmando. Se você podia soltar a cor, não ia ter cor nenhuma ali, porque o cenário era todo preto, a água caindo, o cenário, enfim. E o duelo e o elástico tinha coisa mais da... Eu me lembro que a maquiagem das meninas no elástico, ela remetia a uma cara branca, uma coisa expressionista, então eu acho que tinha preto e branco completamente, era uma leitura normal, e tenho certeza que se a gente tirou cor, a gente tirou pouquíssimo, porque acho que até a pele mesmo, que poderia denunciar um pouco, ela já era meio branca. Já no duelo não, no duelo você via a cor mesmo do Maria, a cor da pele, etc. Tal, já trazia mais, quando explodia a coisa do preto e branco, já tinha um elemento um pouco de vermelho, não sei o que, uma coisa mais de disputa, não sei o que, para e foi. E eu acho que foi bom, porque de uma certa maneira que foi natural, acabou criando uma identidade de cor, né, uma identidade cromática, uma diferença que foi super importante entre os dois vídeos, né.
E teve alguma mudança nas músicas que foram utilizadas ou as músicas que foram utilizadas no palco foram utilizadas também da mesma forma no Era a vídeo? mesma música, era o mesmo tema, era o Trovatório do Verte, para o Elástico e uma música com as baleias, no duelo. Era a mesma música que tinha lá entre Maria, permaneceu até a coreografia ia muito em cima, era muito marcada em cima das duas músicas, muito bem escolhidas, por sinal. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, que a gente tem Eu não vou dançar, nem vou dar nenhum paredezinho, Quer dançar? né? Eu vou abrir um espaço para considerações finais. Então, se você quiser dançar nessas considerações finais, pode ficar à vontade. Não. Isso era para Maria, para Márcia, para Adriana, para Ana Rosa, para Robson, para a Miss Trindade, fazendo umas partes. Para a Miss Trindade, que era produtora, depois quando teve a coisa do espetáculo, ele fazia lá fez uma participação lá também, não sei o quê. Não, mas foi isso, acho que foi um momento muito bacana, assim, acho que foi um momento que juntou um bocado de gente que trabalhava com cinema naquela época, junto com o pessoal da Imago, de fotografia, junto com o Cais do Corpo, junto com o pessoal da TV Viva, da Center, de quem editou, o Gilson Martins, enfim, um bocado de gente que se envolveu naquele momento, que foi muito bacana, foi um momento joia, eu acho que foi um trabalho super valioso, serviu de inspiração para a gente que trabalhou naquele momento, registrou um pouco uma época e foi muito esclarecedor, muito bacana, bom se lembrar daqueles momentos. Massa.